Aleluia. Amém? Irmãos, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas do céu. Repita comigo: Deus quer abrir as janelas do céu. Glória a Deus. Irmãos, Deus quer abençoar. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, diz em Romanos 12:2. Deus quer abençoar, mas muitas vezes Deus não pode abençoar. Isaías 59:2: os vossos pecados e as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e ocultam o seu rosto de vós para que ele não vos ouça e não vos abençoe. Deus quer abrir as janelas dos céus, mas para isso, irmãos, é necessário algo de nossa parte. Repita comigo: onde estiver o nosso tesouro, aí estará nosso coração. Jesus disse isso em Mateus 6:21. Irmãos, se o nosso coração estiver em Deus, no reino de Deus, na casa de Deus, no povo de Deus, na igreja do Deus vivo, o nosso coração vai estar no Senhor e no centro de sua vontade, e assim Deus poderá nos abençoar. Repita comigo: é a fidelidade que atrai a bênção. Irmão, infidelidade atrai maldição. Fidelidade atrai bênção de Deus. Irmãos, porque Deus nos abençoa com base em princípios objetivos, não são subjetivos, conforme ao seu talante, se bem que ele poderia assim fazer se assim quisesse. Mas Deus faz com base em princípios objetivos, princípio de obediência. Obediência àquilo que o Senhor já falou e aquilo que Ele deixou escrito. Repita comigo: fidelidade atrai bênção. Irmãos, isso é inevitável. Fala para o irmão do lado: seja fiel. Gênesis 12:2, promessa de Deus a Abraão: tu serás uma bênção. Gênesis 21:22, e aconteceu naquele mesmo tempo que Abimeleque com Ficol, príncipe de seu exército, falou com Abraão dizendo: Deus é contigo em tudo o que fazes. Isso aqui era um dos filisteus que reconheciam que Deus era com Abraão. Era visível, era notório, porque tudo que Abraão fazia era abençoado. Por quê? Porque Abraão era homem de fé. Como diz em Tiago 2, ele era amigo de Deus. O que Deus falava, Abraão cumpria. Mesmo na sua fraqueza, na sua limitação, mesmo com os episódios como o de Agar ou como o de Ló, que o acompanhou. Mas, irmãos, mesmo assim, a obediência de Abraão foi substancial. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai. Ele saiu. Ele deixou tudo para trás. Ele tornou-se peregrino e forasteiro. Por isso que ele se tornou abençoado. Gênesis 26:12. Semeou Isaque naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano 100 medidas, porque o Senhor o abençoava. Fala para o irmão do lado: Deus quer te abençoar. Meu amado, agora vamos fazer uma análise sincera de nossas vidas. Você é abençoado? Mas não faça assim comparação com o rodapé, por favor. Eleve um pouco os teus parâmetros. Não, pastor, eu não estou na cadeira de roda, nem morri atropelado, então graças a Deus. Tá, graças a Deus, mas por favor, né? Eleva um pouquinho mais isso aí. Faz misericórdia. Você é abençoado? Na tua casa vive tudo quebrando. Os negócios que você faz sai tudo atrapalhado, tudo esquisito. O teu carro vive esbodegado. Você vive tendo problema de serviço. Tem uma coisa errada na tua vida. Fala para um lado assim, viu? Olha aqui, irmãos, Isaac, ele semeou e colheu o cêntuplo, 100% de produtividade. Irmãos, isto é sinal de bênção. Irmãos, Deus não nos promete riqueza, mas Deus nos promete bênção. E a bênção do Senhor é que enriquece e não acrescenta dores. E o Salmo 1, e tudo quanto fizer,
o que você faz prospera? Pergunta, irmãozinho, sim ou não? Não, porque, mas eu estou te dizendo, faça uma análise honesta. Não fique com os parâmetros mais baixos possíveis, que assim também não vale. Diga glória a Jesus. Pastor, eu não bebo, eu não fumo. Por favor, isso é parâmetro por acaso? Assim, misericórdia. Isso é o mínimo do mínimo. Irmãos, tudo quanto fizer prosperar, se não está sendo assim na tua vida, é porque tem coisa errada e você tem que consertar. Enquanto isso, não adianta ficar remando contra a maré. Gênesis 26, 12, olha o que os filisteus disseram para Isaque: agora tu és o bendito do Senhor. 3 João, versículo 2, amado, eu desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como a tua alma vai bem. É um texto do Novo Testamento, em que o apóstolo desejava que este homem aqui, Demétrio, fosse-se muito bem, como a alma dele já era próspera. Vamos abrir 2 Coríntios 9, abra lá. Glória a Jesus. Irmãos, Deus quer abrir as janelas dos céus. Deus quer. Ele se comprometeu a isto. Basta então ser fiel. Irmãos, essa fidelidade não é só fidelidade em dízimo, que é o assunto específico do versículo, mas é fidelidade ao Senhor, fidelidade à sua palavra. 2 Coríntios 9, versículo 7. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama o que dá com alegria. Olha o outro versículo. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça. Olha a continuação. A fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, abundeis em toda a boa obra. Toda a suficiência. Você tem toda a suficiência? Versículo seguinte, como está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. E o seguinte: ora, aquele que dá semente ao que semeia e pão para comer, também multiplicará a vossa sementeira e aumentará os frutos da vossa justiça. Texto do Novo Testamento dizendo que o Senhor quer abençoar, e este texto está falando de bens materiais, de posses, de distribuir com os pobres, e quanto mais se distribui, mais se tem. Deus quer que você seja abençoado. Fala isso para o mundo do lado. Deus quer que você seja abençoado. Com base nesses textos eu te digo, Deus quer que você seja abençoado materialmente. Só que isso, meu amado, é consequência de fidelidade ao Senhor. Repita comigo: Deus quer ser posto à prova. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Malaquias 3:10. Deus quer abrir as janelas dos céus e Deus quer ser posto à prova. Por quê? Números 23:19. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Hebreus 11:6. Ele é galardoador dos que o buscam. Romanos 10:12. Ele é rico para com todos os que o invocam. Repita comigo: Deus promete abastança, bênção que dela advenha a maior abastança. Malaquias 3:10. Irmãos, tudo isso são bênçãos que estão na palavra de Deus e são para nós. Fala para um do lado, é para você. Glória a Jesus. Fazei prova de mim. Deus quer ser posto à prova. Agora, irmãos, vamos para Isaías 1, que nós vamos entender o que é colocar Deus à prova. Diga glória a Jesus. Isaías 1, vamos conseguir entender o que é colocar Deus à prova. Começando do 16, nós vamos até o 19. Leia comigo.
Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer mal, aprendei a fazer bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Diga glória a Jesus. O que é fazer prova do Senhor? Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade, aprendei a fazer o bem, ajudai o oprimido. Irmão, significa o seguinte: conserte a tua vida, arranque o que está errado, mas pare de embromar, arranque mesmo, para com chororô, que chororô de crente dentro da igreja não serve para nada, só serve para irritar. Resolva a tua vida. Lágrima não resolve pecado. O pecado tem que ser arrancado. Arranque. Comece a fazer o que é certo. Meu amado, conserta a tua vida. Daí depois você diz assim, você vai orar, vinde então e argui-me. Sabe o que significa isso? Significa assim: Senhor, eis-me aqui. Consertei a minha vida. Arranquei o pecado. Estou fazendo a tua vontade, então eu quero a tua bênção. Então eu requeiro a tua bênção. Está escrito, eu quero, é para mim e eu insisto. Diga glória a Jesus. Daí você pode. Os irmãos fizeram uma cara de desânimo, falaram assim, misericórdia. Os irmãos precisavam ver uma foto da cara que os irmãos fizeram assim. Falaram assim, misericórdia. Conserta a tua vida, arranca o que está errado, faz o que Deus quer, daí sim, põe a Deus à prova. Diga glória a Jesus. Senhor, eu estou fazendo o teu querer e olha o estado que eu estou, não está condizendo com o que está escrito. Senhor, põe a tua... Meu amado, fazei prova de mim, diz o Senhor, se eu não abrir a janela dos céus e não derramar sobre vós. Diga glória a Jesus. Quer dizer, quando o crente cria vergonha na cara, conserta a vida e faz a obra de Deus, daí as bênçãos chovem. Pergunta para o lado, o que você está esperando? Diga glória a Jesus. Irmãos, vamos parar de empatar tempo na vida. Fala para você, não perca tempo. O diabo quer nos colocar em círculo vicioso, vidinha girando em torno dos mesmos pecados e dos mesmos problemas e não dá um passo para frente. Fala para nós assim, sai dessa. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, daí nós podemos reclamar as promessas de Deus, porque daí nós já fizemos o que deveríamos fazer. Glorificado seja o Senhor. Daí, irmãos, vai se cumprir na tua vida o versículo que diz: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará. Vai se cumprir o que foi a história de Eliseu: 20 pães satisfizeram 100 homens. Para Jesus, 5 pães foi para 5.000 homens. Aquele texto de Isaías que diz: o mais pequeno virá a ser 1.000 e o mínimo um povo grandíssimo. Eu, o Senhor, a seu tempo o farei prontamente. Fala para o mundo lado, seja fiel. O que está escrito na Bíblia, faça. Aquilo que o Senhor já tem te incomodado para consertar e para fazer, faça o quanto antes. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então, irmãos, esses dois aspectos. Deus quer abrir as janelas dos céus e Deus quer ser colocado à prova. Agora nós vamos para Mateus 28. Abra lá, Mateus 28. Estudo sobre mordomia.
Mordomia quer dizer, somos mordomos de Deus para fazer o que Ele quer. Tudo o que Deus coloca em nossas mãos é dele e deve ser administrado para Ele. Mateus 28, vamos ler do 16 até o final. Leia junto comigo. E os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes tinha designado. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja Deus. Texto maravilhoso, após a morte e a ressurreição de Jesus. Por isso que diz que alguns duvidaram, porque Jesus estava ali ressurreto dentre os mortos. Irmãos, Jesus ordenou aos seus discípulos para irem para a Galileia. Jesus morreu na Judeia, sul de Israel. Ordenou que eles fossem para a Galileia, então eles tinham que empreender esta viagem, eles então tinham que obedecer. Aí já estava um passo de fidelidade, obedecerem para verem o que o Senhor tinha a lhes dizer. Diga glória a Jesus. Era para irem a um monte que Jesus lhes tinha designado. Monte é lugar alto, lugar de onde se enxerga longe, onde aumenta o ângulo de visão. Por que Jesus levou os discípulos para o alto do monte? Para eles terem uma visão mais ampla. Os caminhos de Deus são muito grandes. Como são os céus mais altos do que a terra, assim são os pensamentos de Deus mais altos. Fala para o outro lado, Deus quer que você tenha pensamentos altos. Meu amado, Deus não nos deixa nessa terra para vivermos uma vidinha. Irmãos, andai como é digno da vocação com que foste chamados, Efésios 4:1. A nossa vocação é muito grande. Vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Fala para um lado, você é tudo isso. Diga glória a Jesus. Irmãos, a nossa vocação é muito grande, então temos que viver de forma condigna disto. Uns adoraram, mas outros duvidaram. Fala para o outro lado, sempre é assim. Sempre que Deus quer fazer alguma coisa, alguns adoram a Deus e fazem. Outros duvidam, não fazem, reclamam e dizem: acho que não vai dar certo. Irmãos, você escolhe em qual grupo você vai querer ficar. Irmão, Jesus disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Jesus delega este poder a nós. Repita comigo: nós temos poder da parte de Deus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, este texto, estamos falando sobre mordomia. Aqui é a mordomia dos objetivos. São as últimas palavras do Senhor Jesus na terra. É aquilo que Ele quer que nós sejamos, aquilo que Ele quer que nós façamos, aquilo que o Senhor quer que a nossa vida gire em torno disto. Qual é o nosso objetivo? Ide, fazei discípulos. Fala para um lado, fazer discípulos. Irmãos, isto é o objetivo de vida do crente. Fala assim, viu, crente? Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, às vezes quando aqui na igreja é tocado neste assunto, evangelismo, fazer discípulos, eu sinto reação do auditório. Uma reação assim, pessoas se esquivando. Meu amado, sou crente de berço, desde que eu comecei assim, a ter um pouco mais de consciência das coisas. Nunca me desviei, nunca fui para o mundo,
Fui batizado no Espírito Santo com 7 anos de idade. Mas quando assim comecei a ter consciência mais das pregações da palavra de Deus, foi lá por 17, 18 anos. Irmãos, que eu senti assim um sentimento do coração: eu não posso ficar parado, eu preciso fazer alguma coisa ao Senhor. Isso já faz 20 anos. Falam assim, misericórdia. Irmãos, eu nunca parei, mesmo com situações, ultimamente tenho passado muitas situações difíceis, mas continuo aqui na obra de Deus, continuo fazendo a obra do Senhor. Não tenho podido ir com a frequência que eu precisava lá na chácara ministrar aos rapazes, mas foi a semana passada, amanhã vou de novo. Irmãos, porque eu não consigo ficar parado, isso é impossível, sempre atendendo alguém, indo visitar no hospital. Agora, eu fico impressionado como tem crentes dentro da igreja que ficam sentados, que ouvem as pregações e parece que isso não dói e não incomoda. Meu amado, eu acho isso extremamente preocupante. Porque o objetivo de vida de um crente é fazer discípulos. Esse é o meu objetivo, faz 20 anos que eu faço isso. Diga glória a Jesus. Às vezes eu faço correndo, às vezes eu faço me arrastando, mas nunca parei. Pergunta para o lado assim, e você? Tem gente que nem começou, como que vai parar, né? Fala assim, misericórdia. Meu amado, isso é para te incomodar. Que tipo de crente que é você? Mordomia dos nossos objetivos, meu amado. Tudo isso aqui passa, o mundo passa, a sua concupiscência. Mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. 1 João 2,17. E a vontade de Deus é essa, que nenhum se perca, mas que todos se arrependam. Diga glória a Jesus. 1 Timóteo 2,4, 2 Pedro 3, não sei lá qual versículo. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, fazer discípulos, esse é o nosso objetivo de vida. Diga glória a Jesus. Todos os dias, irmãos, todos os dias passa no meu coração, no meu espírito assim: o que eu vou fazer para o Senhor hoje? Todos os dias me passa isso. E você? Pergunta para assim, e você? Diga glória a Jesus. Irmãos, eu falo isso assim não para ficar meio bacaneando, que pelo amor de Deus, ficar bacaneando também, mas em misericórdia. É que às vezes a gente fala assim, e às vezes quem está sentado fica perguntando assim: será que ele faz isso? Eu estou dizendo que eu faço, viu? Diga glória a Jesus. E você? Pergunta assim, e você? Irmãos, o Senhor está mexendo com esta igreja, porque tem coisas que o Senhor não está gostando nessa igreja, e uma delas que eu tenho certeza é a inatividade. Fala para o irmão do lado, inatividade. Meu amado, ouça isso: crente que não tem por objetivo de vida fazer discípulos para Jesus se torna insaciável e reclamão. Nada está bom para ele, nada. Pode ser o Billy Graham pregando, que ele vai achar que está meio chato hoje. Fazer misericórdia, fazer discípulos, é isso que o Senhor quer de nós. Diga glória a Jesus. Irmãos, daí que isso se torna objetivo de vida, daí que nós investimos o que nós temos em torno deste objetivo. Por isso, o preparo de obreiros, compra de bíblias, de folhetos, por isso, programas de rádio, programas de televisão, utilização de veículos para a obra de Deus, sonorização, cartazes, instrumentos musicais, trabalhos em hospitais, presídios, asilos, praças. Diga glória a Deus. É de sobra, as hipóteses são inimagináveis, os campos. O campo é o mundo, como disse Jesus em Mateus capítulo 13. Repita comigo: este trabalho tem que ser assumido como objetivo de vida. É assumir um trabalho. Irmãos, sabe o que crente gosta de fazer? Alguma coisa de vez em quando para ficar se bacaneando depois de uns 3 anos por aquilo que fez. Não é para isso que Deus chamou para fazer alguma coisa de vez em quando. Faz favor. Fala para o nosso lado assim, faz favor. É
objetivo de vida. 1 Coríntios 15:58, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diga glória a Jesus. Ir até o fim. Irmãos, o crente é assim. Se ele para um trabalho, é porque Deus lhe deu outro. Filipe fez a evangelização em Samaria, como foi pregado domingo, parou porque Deus o levou para outro lugar, mas ele continuou evangelizando lá, para as outras, em todas as cidades, até Cesareia. Diga glória a Jesus. Irmãos, às vezes isso os crentes não entendem, às vezes os crentes confundem assim, fidelidade com insistência em um trabalho que não está dando resultado. Às vezes o crente está fazendo alguma coisa, às vezes o Senhor nos chama para alguma coisa, aquele trabalho é temporário. Mas o seu trabalho é para continuar, depois que acabou aquele, faz outro. Diga glória a Jesus. Às vezes os crentes ficam insistindo num negócio cujo tempo já passou. Agora, o fato é que nós temos que estar sempre envolvidos em algum trabalho. Se um acabou, comece outro, em nome de Jesus. Não pode parar. Fala para um lado, não pode parar. 1 Reis 17, Elias estava junto ao ribeiro de Querite. Deus mandou ele estar ali, até o dia que o ribeiro secou. O dia que o ribeiro secou, Deus disse para ele, vai lá para Zarefate, que eu ordenei uma viúva que te sustente. Quer dizer, até uma fonte dada por Deus pode secar. Deus já levanta outra, já providencia outra. O Senhor está falando hoje aqui. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, Marcos 16:15. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda a criatura. Fala para nós assim, viu, criatura? Diga glória a Jesus. A toda a criatura. Irmãos, por isso que o campo de trabalho do crente não tem fim. O que significa pregar o Evangelho a toda a criatura? Aos deficientes visuais. Daí tem que fazer trabalho específico. Aos deficientes auditivos. Daí tem que aprender a linguagem dos sinais. Aos deficientes mentais. Pastor, mas tem que pregar para deficiente mental? Ué! A toda criatura envolve eles também. Diga glória a Jesus. Evangelizar os deficientes mentais. Já contei uma vez para os irmãos um testemunho que o Senhor me mandou pregar para um homem que estava no manicômio judiciário. Fala assim, misericórdia. Irmãos, evangelização de crianças. Irmãos, e para tudo isso se torna um objetivo de vida. Para tudo isso tem que ter trabalho, tem que ser assim, especialista. Tem que ter especialização. Tem gente que quer dar aula para criança, mas não tem jeito para isso. Faça um curso para aprender. Tem que usar os recursos audiovisuais, tem que usar uma linguagem adequada para crianças. Toda criatura, evangelização de idosos. Diga glória a Jesus. Evangelização de adolescentes, de jovens, de adultos, de ricos, de pobres. Evangelização de cultos. Os inteligentes têm que ser evangelizados também, eles também são criaturas. Diga glória a Deus. Irmãos, e evangelizar os entendidos é mais difícil, porque eles não engolem qualquer coisa. Para evangelizar os entendidos, então daí você tem que estudar bastante. Por isso que Deus chamou o apóstolo Paulo para pregar para reis, para presidentes, porque ele era homem de muitas letras. Evangelizar os incultos, evangelizar artistas, eles também são criaturas. Evangelizar políticos, acredite se quiser. Diga glória a Deus. Toda criatura. Evangelizar os viciados, as prostitutas. Irmãos, e cada grupo de pessoas tem a sua linguagem própria, tem a sua forma de compreensão. Para cada grupo de pessoas é um jeito de falar, é um jeito de se comunicar. E o Senhor
quer que nós nos adaptemos. 1 Coríntios 9, eu me fiz de louco para os loucos, judeu para os judeus, sem lei para os sem lei. Diga glória a Deus. Irmãos, adaptar-se a cada grupo e conseguir a linguagem de cada um, para isso não precisa, logicamente, ir aos extremos. Tem aqueles engraçadinhos que estão loucos de vontade de ir para o mundo, daí, eu vou evangelizar, então daí se enche de piercing, para eu evangelizar os jovens, gracinha, fazem misericórdia. Jesus evangelizou e nunca mudou o seu padrão, dá para você ir normal mesmo. Agora, o que tem que mudar é a forma de contato, forma de abordagem. Fala para um lado, abordagem. Irmãos, é daí que dá trabalho isso. Diga glória a Jesus. Para você evangelizar viciados, você tem que entender como que a cabeça deles funciona isso. Nem eles entendem. Faz misericórdia. Irmãos, para evangelizar aidéticos, estava conversando com um irmão essa semana. Aliás, o que ele falou, que chegou ao meu conhecimento, ele estava conversando, na verdade, com minha esposa. Ele trabalha na área de saúde, ele é bem entendido. E ele dizendo assim, das pessoas que estão com doenças terminais, como que são as fases psicológicas da pessoa. Primeiro, a pessoa, ela parece rejeitar todo mundo, ela não quer ver ninguém na frente. Depois ela já começa a aceitar, mas tudo isso é fase, é por causa da pessoa. Isso é sintomático, com todos é assim, porque pesa sobre a cabeça da pessoa uma doença mortal que lhe está matando. Então, nós precisamos conhecer isso para podermos evangelizar aqueles que estão neste estado. Então a gente tem que entender. Diga glória a Jesus. Irmãos, Jesus com a mulher samaritana ele falou de um jeito em João 4, com Nicodemos ele falou de outro em João capítulo 3, no tanque de Betesda foi de outro jeito em João capítulo 5. Diga glória a Jesus. Com Zaqueu em Lucas 19 foi de outra forma. Com o cego Bartimeu, em Marcos 11, foi de outra forma. Com cada pessoa, de uma forma. Então, irmãos, essa versatilidade que o crente tem que ter. Fala para um lado, o crente tem que ser versátil. Meu lado, o crente tem que lutar contra uma coisa. Crente não pode ser chato. Olha bem no olho do irmão e vê se ele tem cara de chato. Crente não pode ser chato de jeito nenhum. Diga glória a Jesus. Crente tem que ter assim o senso de pertinência, o senso de oportunidade. Diga glória a Jesus. Irmãos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Este é o objetivo de vida do crente. Irmãos, duas coisas o crente tem que saber e tem que estudar. Uma, a palavra de Deus. Outra, o comportamento humano. Diga glória a Jesus. O crente tem que ser, por natureza, um especialista no comportamento humano, para ele ver uma pessoa e já conseguir deduzir o que a pessoa está passando, para poder ter uma palavra adequada, oportuna. Diga glória a Jesus. Fala para um lado, isso é para você. Irmãos, ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda a criatura, aos homossexuais. Aliás, esse é um problema seríssimo do mundo moderno. O que é mais fácil para nós, o sentimento mais fácil para nós é a aversão, mas eles precisam ser evangelizados. Mas a cabeça do homossexual é complicadíssima. E é preciso ter conhecimento disso para saber. Irmãos, as oportunidades podem aparecer. O Espírito Santo mandou Filipe no meio da estrada pregar para o tesoureiro. Deus pode colocar do teu lado, assim, subitamente um homossexual para você falar do Evangelho. É impossível isso? Então, e você entende alguma coisa disso?
Então, o que está esperando? Irmãos, esse é o objetivo de vida do crente. Então, vamos ali na biblioteca, que tem um livro ali, que aliás foi eu que pus, diga glória a Jesus, que fala sobre isso. Diga glória a Deus. Não sempre são informações boas, porque nós nunca sabemos quando vamos precisar delas. Então, o crente tem que estar preparado. Irmãos, o crente tem que evangelizar bandido. Faça misericórdia. Irmãos, e cabeça de bandido também é outra coisa, que só pelo sangue. Diga glória a Jesus. Tem umas coisas que nós precisamos entender. Jesus entendia, não porque ele era Deus, porque ele se humanizou e humanizou-se de verdade. Louvado seja o Senhor. E de fazer discípulos de todas as nações. Fale comigo, o nosso Deus é universal. O teu Deus é grande. Fala isso para o lado. O teu Deus é grande. O teu Deus não é como os deuses de Labão, que eram deuses tribais. Aquele que Raquel escondeu lá, depois até morreu por causa disso. Fazem misericórdia. Irmãos, o nosso Deus é universal. O nosso Deus não é como os guias das encruzilhadas e das cachoeiras e das praias, que para fazer uma oferenda tem que ir na praia, pode ser aqui no Higienópolis mesmo. Diga glória a Jesus. O nosso Deus não é como as padroeiras das cidades, Ele é o Deus de todas as cidades. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. E de fazer discípulos de todas as nações. Repita comigo, o Senhor pode conceder um chamado transcultural. Isso existe, isso é possível, isso pode ser com qualquer um de nós. Pastor, cá entre nós, o senhor acredita mesmo? O senhor acha que Deus poderia um dia pegar e mandar para outro país? Ele pode pegar agora, se ele quiser. Ele te leva sem mala, sem nada. Fala assim, viu? Diga glória a Jesus. E eu vou falar, se eu acredito? Meu amado, eu acredito no que está escrito. Isso está escrito. Diga glória a Jesus. Pô, meu amado, você sabe o que vai acontecer? Você sabe o que vai acontecer nesse país aqui? Você sabe? Se de repente não vem uma vassoura e varre todo mundo aqui? Você sabe? Diga glória a Jesus. Então, irmãos, existem estes chamados transculturais. Então, nós precisamos abrir a nossa visão para saber o que Deus quer de nós. Uma noite veio um pastor aqui, a esposa dele veio para testemunhar, que era a irmã Yara, e o marido dela chamava Patrick. Isso, eu tinha esquecido o nome dele. Ele é inglês de origem, mas o português dele até que é bem razoável. E naquela noite aquele pastor falou uma frase interessante. Ele disse assim: você precisa aprender a amar as nações no Espírito. Diga glória a Jesus. Mas nós precisamos assim parar de ficar com os lugares comuns das pessoas comuns. Eu não gosto de americano. E se Deus coloca você num lugar cheio de americanos para você evangelizá-los? São pessoas a quem Deus ama, e você tem que parar com isso. Isso é coisa de do mundo. Deus amou o mundo de tal maneira. Diga glória a Jesus. Vai que Deus te coloca num lugar cheio de Catarinas. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, nós precisamos aprender a amar as nações no Espírito. Diga glória a Jesus. E os iraquianos não precisam ser evangelizados? E nem os afegães? Nem os hindus? Diga glória a Jesus. Precisam e devem fazer discípulos de todas as nações. Uma frase que o escritor da revista usou: a nossa visão do mundo determina o nosso comportamento. Se você vê o mundo desse tamanho, o teu comportamento vai ser de acordo com isso. Deus quer abrir a nossa visão. Fala para um lado, Deus quer abrir a tua visão. Glória a Jesus. O versículo ali, Mateus 28, ensinando-as. Repita comigo: o ministério de ensino deve ser
objetivo da igreja. Ministério de ensino. Para isso, irmãos, tem que haver preparo e investimento. Tem que ter didática. Diga glória a Jesus. Tem que ter pedagogia. Tem que ter materiais apropriados para cada lugar, para cada ambiente. Como já foi falado, temos que ser versáteis. Tem que haver investimento nisto. Diga glória a Jesus. Fazer um curso para se aprimorar no ensino. Irmãos, tudo isso é de Deus e tudo isso é o objetivo de vida do crente. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. E eis que estou convosco todos os dias. Este é o último versículo. Mas os anteriores são pré-requisitos deste. O Senhor está com aqueles que estão cumprindo o seu mandado. O Senhor está com aqueles que estão na sua obediência. E o que Jesus mandou? Ir de fazer discípulos de todas as nações? E eis que estou convosco. Daí você fica, Senhor, o Senhor disse que estaria comigo. Mas o que você está fazendo, meu filho? Você está cumprindo o que Jesus falou, para daí sim poder reclamar a promessa que Ele fez? Repita comigo, os objetivos da igreja são meus. São mesmo? Pergunta para nós assim, são mesmo? Diga glória a Jesus. Os objetivos da igreja, os objetivos de Deus têm que ser os nossos. Louvado seja o Senhor. Falamos hoje já sobre Deus quer abrir as janelas dos céus. Deus quer ser posto à prova. Daí falamos sobre a mordomia dos objetivos. Agora repita comigo, mordomia da adoração. Louvado seja o nosso Deus. Repita comigo, Deus procura adoradores. Deus quer que nós sejamos adoradores. O Pai procura a tais que assim o adorem. João 4, 24. Adoração é canal de comunicação próprio entre a criatura e o Criador. Cada nível de relacionamento tem a sua linguagem própria. A linguagem do amor conjugal é uma, a linguagem do amor filial é outra, a linguagem do amor cordial é outra. Se você for usar com o teu cônjuge a linguagem do amor cordial, ele vai te mandar plantar batatas. Fala assim, misericórdia, porque ele não é teu amigo, ele é teu marido ou teu esposo. Diga glória a Jesus. Irmãos, e no amor com Deus, a linguagem própria de veicular isso é adoração. Fala para um lado, adoração. Adoração é linguagem única e exclusiva para com Deus. Mateus 4,10. Só a teu Deus adorarás e só a Ele prestarás culto. Adoração jamais a homens. Às vezes as pessoas ficam fascinadas com homens. Só que quando a pessoa amadurece, ela deixa disso, porque é absurdamente errado. E adoração a ídolos, isso é uma barbaridade, isso é um absurdo. Diga glória a Jesus. Repita comigo, adoração é a principal atividade do céu. O céu gira em torno de adoração. Adoração a Deus. Vamos abrir Apocalipse 5:11. Glorificado seja o Senhor, Jesus está aqui. Apocalipse 5:11. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, dos animais e dos anciãos. E era o número deles, milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno ao Cordeiro que foi morto de receber o poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há dizer.
Ao que está assentado sobre o trono e ao Cordeiro sejam dadas ações de graças, honra, glória e poder para todos sempre. E os 4 seres viventes diziam amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram aquele que vive para todos sempre. Glorificado, canta lá, então nós adoramos a Ti, Senhor, nós adoramos a Ti na beleza da Tua santidade, porque o Senhor é digno de adoração, porque só Tu és Deus, só Tu és Rei, só Tu és Senhor. Pai amado, nós te adoramos porque Tu és santo, justo é o Senhor em todos os seus caminhos, reto em todas as suas obras. Em glória a Deus, porque quem é Deus senão o Senhor, e quem é rochedo senão o nosso Deus? Aleluia, o Senhor é minha luz, é minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a força de minha vida, de quem me recearei? Glória a Deus. Repita comigo: adorar a Deus é a função por excelência da igreja. Glorificado seja o Senhor. Adorar a Deus. Irmãos, e esta função vai durar por toda a eternidade. As demais funções cessam por aqui. A adoração é por toda a eternidade. Repita comigo: dai a César o que de César, e a Deus o que de Deus. O que é de Deus? Aquilo que é só dele é a adoração. Louvado seja o Senhor. Irmãos, adorar a Deus é a mais profunda necessidade do ser humano, porque não é necessidade nem física, nem psicológica, nem de alma, é necessidade espiritual. Romanos 3:23, todos pecaram e carecem da glória de Deus, e a glória de Deus se manifesta no meio da adoração. Irmãos, e as pessoas são carentes da glória de Deus. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, adorar a Deus é necessidade. Irmãos, quantas vezes a gente está assim, ruim, e chega no culto assim, e nós nos sentimos tão bem. Sabe por quê? Porque você ficou alguns dias sem adorar. Você precisa adorar a Deus em casa. Você precisa conseguir um horário em casa em que não tem ninguém, ou todos foram dormir, para você adorar ao Senhor. Irmãos, isso faz bem, muito bem ao nosso espírito. Repita comigo: na adoração, a liberdade. 2 Coríntios 3, onde é o Espírito do Senhor, há a liberdade. Irmãos, na adoração é o nosso espírito que adora a Deus, e o nosso espírito pode adorar o Senhor em qualquer circunstância. Nada prende o nosso espírito. O espírito do homem o sustenta na sua enfermidade, mas ao espírito abatido, quem o levantará? Diz o livro de Provérbios. Irmãos, isso significa o seguinte: a pessoa pode estar no hospital mal fisicamente, mas se a pessoa realmente é crente, um crente espiritual, ela consegue ali adorar a Deus, e ali ela consegue se sentir em liberdade. Diga glória a Jesus. 2 Timóteo 2,9: sofro prisões como um malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Era o sentimento que Paulo tinha. Podia estar na cadeia, mas ele se sentia livre na liberdade do Espírito. Repita comigo: na adoração, as cadeias caem. Atos 16, Paulo e Silas adoravam a Deus e a prisão veio abaixo. Irmãos, na adoração o nosso espírito sobe. Isaías 40, subirão com asas como águias. Lucas capítulo 2, o cântico dos anjos: glória a Deus nas maiores alturas. Diga glória a Jesus. Irmãos, na adoração o nosso espírito sobe. Irmãos, já tive experiência com isso, de quando a nossa cabeça está meio fervendo com os problemas da vida. Consiga, meu amado, abstrair e consiga adorar a Deus, que você sente assim como se você é sugado para cima. Diga glória a Jesus. E a tua cabeça assim é liberta, sai daquela opressão quando você consegue adorar o Senhor. Mas acontece tanto isso quando nós estamos andando e de repente ouvimos um louvor,
ou quando estamos no carro, ou em casa, e ligamos o rádio, e estamos lá, e de repente vem um louvor, irmãos, aquele louvor toca na nossa alma, e aquilo nos faz subir, mas subimos. Irmãos, quantas vezes a pessoa está dirigindo o carro e começa a chorar? Diga glória a Jesus, porque o coração conseguiu adorar. Alguma música serviu como se fosse de alavanca, para alavancar o teu espírito para cima, e você conseguiu adorar, e você foi liberto. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Na adoração, irmãos, há compreensão. Salmo 73, 17. Até que eu entrei no santuário de Deus, daí eu vi o fim dos ímpios. Salmo 73 é aquele que o salmista fica reclamando da prosperidade dos ímpios, mas ele diz claramente que ele entendeu quando ele entrou no santuário de Deus, porque aquele ambiente de adoração lhe fez compreender. Diga glória a Jesus. Irmãos, quando nós estamos num problema, você brigou com a mulher, você brigou com o patrão, você está com um problema financeiro, problema familiar, problema na igreja, e a tua cabeça assim fica fervendo, irmãos, e a nossa alma é parcial. A nossa alma toma as dores de um dos lados, e nós não conseguimos discernir com clareza. Quando nós conseguimos abstrair no meio da situação para adorar ao Senhor, e o duro, irmãos, é que nessa situação, quando você vai orar, você fecha o olho, mas a tua cabeça só gira em torno da mesma coisa. Então, daí você fica assim, Senhor, ai Senhor, você até esqueceu que você estava orando, porque a cabeça começou a girar. Faz misericórdia. Você precisa conseguir forçar-se para adorar, porque a hora que você adora ao Senhor, o teu espírito é elevado acima de todos os lados envolvidos na questão. Deus é imparcial, Deus é justo. Diga glória a Jesus. E quando o teu espírito sobe, daí você entende as coisas com os olhos de Deus. Louvado seja o Senhor. Na adoração os enigmas são decifrados. Salmo 49:4. Decifrarei o meu enigma na harpa. Quando tem alguma questão que você não consegue entender, quando você começa a louvar a Deus, os teus pensamentos são renovados e você consegue entender coisas que não entendia. Diga glória a Jesus. Vamos adorar ao Senhor, essa é a função da igreja. A igreja, para adorar a Deus, precisa de um templo. No início era tudo nas casas, depois as coisas foram prosperando, até que hoje, graças a Deus, o público é grande, é necessário um lugar que comporte isso. Mas, irmãos, isso é, sem sombra de dúvida, um reflexo celestial. No céu também tem templo. Diga glória a Jesus. Para haver adoração tem que ter culto. Fala para o outro lado, tem que ter culto para haver adoração. Irmãos, a Bíblia ensina que a adoração é um ato formal diante de Deus. Tinha os sacerdotes, tinha os levitas, no céu tem os 24 anciãos, tem os 4 seres viventes, acabamos de ler, é um ato formal, tem que ter um culto. Essa é a função por excelência da igreja, então tem que haver preparo. Irmãos, para haver adoração tem que ter música, sem dúvida nenhuma. Esses 24 anciãos, todos eles tocam harpa. Diga glória a Jesus. Está escrito em Apocalipse capítulo 8. Irmãos, e para tocar música tem que ter preparo, a pessoa tem que estudar. Diga glória a Jesus. Isso se torna objetivo de vida. Eu vou estudar música para adorar a Deus. Diga glória a Jesus. Isso é de Deus, isso é ministério na casa do Senhor, e ministério elevadíssimo. Diga glória a Jesus. Irmãos, preparo nisso. Tem uma igreja, acho que é no Rio de Janeiro, que se chama Ministério Apacentar, que lançou alguns CDs de algumas músicas que nós cantamos aqui na igreja. Aquela que nós cantamos, né? Perto eu quero estar, junto aos teus pés. Foi gravada por essa igreja no Rio de Janeiro. E eu estava vendo no site deles na internet. É uma igreja pentecostal bem grande.
A visão que eles tiveram do Senhor é a visão de adoração. Então eles investiram assim em que a igreja precisava ter no mínimo 6 músicos de tempo integral, sustentados pela igreja para adorar ao Senhor. Irmãos, e as músicas deles, eles lançaram um outro CD que nós vamos começar a ensaiar sábado, inclusive. As músicas são maravilhosas, mas daí você compreende o porquê. Porque a igreja teve visão que estamos aqui para adorar a Deus, então vamos investir nisso. Diga glória a Jesus. E como fica maravilhoso. Irmãos, e foi o que Davi fez. Davi armou uma tenda em Jerusalém, pôs a arca e pôs 24 horas os cantores e os músicos e os levitas louvando a Deus sem parar. O que também foi feito no templo de Salomão em seguida. Diga glória a Jesus. Então, irmãos, é necessário investimento, consagração, dedicação para adorar a Deus. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, este é o nosso estudo de mordomia. Nós fizemos o estudo em 7 noites e terminamos a revista. A revista eram 13 lições que condensamos e fizemos em 7, abordamos todos os tópicos da revista. Sintetizando, você é ministro de Deus e a tua vida é do Senhor. Tudo que você tem é de Deus. E Deus quer te dar mais. Diga glória a Jesus. E você precisa administrar isto para Deus como um bom mordomo, como um bom ministro de Deus. Entenda que a tua vida aqui está na terra para glorificar a Deus. Tudo o que você faz tem que glorificar o Senhor. Amém? Diga glória a Jesus. Irmãos, quinta-feira que vem vai ser feriado. Então, nós vamos ter culto na igreja, aqui, mas não vamos ter o estudo bíblico. Então, às 8 horas vai ter culto, mas um culto sem ser o estudo bíblico. Na outra quinta nós vamos começar um outro estudo. A revista se chama Vivendo no Amor de Deus. Tem à venda também na livraria Luz e Vida. Custa R$3. Eu estou com a etiqueta aqui para provar que ela custa R$3. Diga glória a Jesus. São estudos baseados nas cartas do apóstolo João. São estudos maravilhosos. Vamos começar, não quinta-feira que vem, na outra quinta. Amém? Os irmãos que quiserem acompanhar, é só comprar lá a revista. Nós seguimos à risca o estudo. Irmãos, o Senhor tem nos abençoado neste estudo de quinta-feira. Quem tem sido abençoado, diga amém. 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 Glória a Jesus. Temos uns recadinhos. Domingo de manhã, irmãos, nós temos